galera, meu nome é Gabriel Dias, eu sou músico e produtor musical e hoje estaremos entrevistando o baixista e produtor musical André Neiva. Vamos começar falando um pouco sobre a sua história, que é sempre interessante conhecer um pouco, né, sobre como você deu seus primeiros passos, como foi a sua comunicação, né, com a música e com o baixo, né? Perfeito. Na verdade, eu comecei tocando piano clássico, né, dos 8 aos 12 anos, por uma imposição relativa e positiva dos meus pais, que gostavam muito de música e enfim, gostariam que eu tocasse e aprendesse um instrumento. E eu estudei piano clássico dos 8 aos 12 anos, mas não gostava. Eu não gostava de música, assim, não gostava de... Eu era criança nessa época, queria mais era jogar vôlei, que eu gostava muito, andar de skate, andar de bicicleta, eram coisas que eu gostava bastante de... Ali na rua, em frente onde eu morava, eu fazia isso demais. E ter a obrigação de ir para uma aula de piano não era muito agradável para mim. Mas cheguei a fazer apresentações na Sala Cecília Meirelles aqui no Rio de Janeiro. Enfim, parei com os 12 anos, teve um hiato assim, da música na minha vida, porque dos 12 aos 14 anos, e é até engraçado que esse período da minha vida, para mim, ficou muito esquecido. Eu não consigo me lembrar de nada dos meus 13 anos, por exemplo, de idade. Eu me lembro dos 12 anos no final da aula de piano e me lembro dos 14 quando eu comecei a ver novamente a música na escola. Esse atozinho ficou meio perdido, assim, um elo perdido na minha memória. E aí eu comecei a fazer... eu entrei para uma escola, troquei de escola, estudava numa escola no meu bairro, passei para uma outra escola e conheci um amigo, né, que fiz amizade, que por acaso é um amigo até hoje. Você vê, eu tinha 14 anos, é um amigo de muito tempo, e eu era uma pessoa muito tímida, muito assim, para dentro de mim, muito introvertida, e com 14 anos eu queria namorar, queria conhecer as meninas, e eu não tinha esse ímpeto de chegar. Eu tinha muito medo de chegar numa menina e receber um não. Isso para mim era uma coisa muito ruim. E eu olhei para uma vez desse amigo, Marcelo Miranda, que mora em Portugal hoje em dia, e ele estava tocando um violão num grupo de pessoas e tinham várias meninas, ele tocando violão. Eu olhei e falei, olha aí, acho que se eu aprender a tocar violão, acho que eu vou pelo menos resolver esse problema. Isso foi uma coisa, porque a timidez era uma coisa muito que me incomodava muito nessa época. E aí eu fui me aproximando dele, fui pedindo uns toques para ele de violão, pedi para ele me ensinar violão, disse para ele que tocava bateria, que não era uma mentira na época. Enfim, e fui me aproximando, que na verdade, assim, eu vejo isso hoje em dia, né, de uma outra forma. A gente não escolhe, há certas profissões que a gente não escolhe ser, né? A gente vem com esse dom de ser. São profissões muito vocacionais, profissões muito desse dom nato, né, da natureza. A música é uma delas. É muito difícil você pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de aptidão para um instrumento, ensinar essa pessoa, é muito difícil ela aprender. Ela vai aprender a ser um administrador, vai aprender, não estou desmerecendo absolutamente nenhuma outra profissão, mas ela vai aprender a ser um profissional até muito bem qualificado, operacional, mas de dom, de vocação, isso depende. A música é uma profissão muito assim. E ela escolhe a gente, quando a gente vem na nossa natureza. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Essa natureza vai criando possibilidades
desse dom aparecer na sua vida de uma forma que você perceba isso, né? Quando eu fui até a música com 14 anos, eu não fui por causa da música, eu fui por causa da minha timidez. Só que a música já estava usando a minha timidez para poder chegar até mim, né? E foi aí que aconteceu. E eu comecei a pegar uns toques com ele, enfim. Depois a gente foi ficando amigo, a gente se via todos os dias por causa dessas aulas. E eu fui aprendendo, assim, aos poucos com ele, ele foi me dando alguns toques, enfim. E a gente montou um conjunto na época, um grupo na época, interessante até, e não tinha baixista, esse grupo. Só tinha guitarrista. O guitarrista que tocava, o William, tocava muito mais guitarra do que eu. E eu já tinha comprado uma guitarra, já tinha ganho uma guitarra do meu pai, e ele tocava muito mais do que eu. E não tinha baixista, o Marcelo virou-se para mim e falou: olha, você quer continuar no grupo, compra um baixo e aprende. E foi o que eu fiz. Queria continuar no grupo, comprei um baixo e ganhei do meu pai um contrabaixo e comecei a estudar muito autodidata. Inclusive ele foi meu primeiro professor de contrabaixo, entende? A primeira linha de baixo que eu aprendi na vida foi ele que me passou, Marcelo. Conhecendo cada vez mais o instrumento, eu fiquei uns 5 anos, acredito eu, que muito... eu sempre fui autodidata, mas eu fiquei 5 anos muito... sem dar muita atenção ao instrumento em si, né? Eu executava o que me viesse na cabeça na hora e tocava tudo certo, não tinha muito apreço por estudo. Uma metodologia. Sim, né? Exatamente, não tinha uma metodologia. Foi aí que eu vi pela primeira vez um dos maiores baixistas desse mundo, que já partiu desse mundo, mas que foi desse mundo, chamava-se Nico Assunção. Esse cara transformou a minha visão de contrabaixo de uma forma definitiva. Então, a primeira vez que eu vi o Nico tocar, eu fiquei muito impressionado do que uma pessoa poderia fazer com aquele instrumento, que também era meu, né? Também eu tinha chamado para minha vida. E aí sim, aí eu comecei a me dedicar muito. Eu cheguei a fazer aulas com ele, mas isso bem num futuro, bem depois da primeira vez que eu o vi tocar. Então eu tinha que ir aos shows, eu tinha que gravar. Eu tinha um gravadorzinho que eu brincava, que chamava Rouba a Frase, que era um gravadorzinho daquelas fitinhas pequenas. Eu botava perto do amplificador dele, ouvia ele tocar e acabava o show, pegava aquele gravador e ia para casa e tinha 1 ano de estudo quase ali. E foi assim, e aí fui desenvolvendo cada vez mais estudando futuramente, acho que uns 3 anos depois, mais ou menos, eu fui ter a primeira aula com ele, eu fiz 4 aulas com ele que me marcaram muito, porque não foram aulas apenas de música e de técnica e de escalas e de frases, foram aulas de vida, de como se posicionar diante de uma produção, diante de um artista de grande porte. O Nico me ensinou muitas coisas a parte da questão técnica da música, né? E claro que depois disso continuei ouvindo muitos músicos, muitos baixistas. Uma coisa que, por exemplo, eu fiz muito, eu ouvia muito saxofonista, muito. Eu ouvia Joe Coltrane, eu ouvia Charlie Parker, ouvia Kenny Garrett, Kenny Garrett, quem me apresentou, inclusive Kenny Garrett foi um outro saxofonista, que para mim é um dos melhores do Brasil, que é meu compadre, por acaso, que é o Zé Canuto, exatamente. Ele que me apresentou o Kenny Garrett. Ouvia Joe Lovano, por exemplo, tinha vários, assim. Então, eu ouvia muito e tirava as músicas, né? Tirava os solos que eles tocavam. Esses licks, essas frases de saxofone, né? Instrumentos, na verdade, instrumentos de metal, né? Sim. Acaba ajudando bastante, né? Instrumentos que têm uma inflexão diferente da nota exata, né, do nosso instrumento. Então, eu procurava trazer a interpretação do saxofone para o contrabaixo, né? E isso fez muito o meu eu como músico, né? Eu sou muito interpretativo, eu não sou músico de apenas executar, eu gosto de interpretar aquela execução, né?
Então, isso criou muito o meu eu musical. E acerca do seu instrumento, assim, o que que você usa? Você usa pedal? Você usa um amplificador que você usa? Eu tenho usado um pedal já de um tempo para cá, que é o pitch shift da Boss, por causa do oitavador, né? Tem outros, tem o pod, que é muito bom, porque eu usava, há muito tempo atrás, eu usava isso numa época em que plugin não existia software, na verdade, era tudo analógico, né? Então, na época em que se gravava, por exemplo, de forma analógica, em fitas de rolo, essas coisas todas, eu usava muito um rack chamado SPX 900. Eu gostava muito do pitch desse SPX 900. Eu gostava do Symphonic, que é um chorus que ele usava, que ele tem também, e do delay dele. Então, eram 3 efeitos que eu usava. E eu sempre gostei de oitavador, porque se você for voltar lá atrás, eu fui guitarrista, né? Então, assim, ainda que não tenha andado muito com isso, mas o começo sempre fica essa memória, né? Ainda que de uma forma obscura assim nas lembranças, mas o DNA dessa memória sempre vai existir. Então eu gosto do som da guitarra, eu gosto da ideia da improvisação, e o contrabaixo, como é um instrumento muito grave, ele às vezes não define muito as notas graves. Então eu gosto de tocar com oitava acima. Aí eu uso o pitch shift da Boss ou o pod. E usava, há tempo atrás, quando não existiam ainda esses pedais, muito menos os softwares, eu usava o SPX 900. Com relação à amplificação, uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é como eu mais uso o instrumento, é na linha. Porque os amplificadores, de um modo geral, salvo algumas exceções, evidentemente, mas de um modo geral, até essas exceções ainda assim tem um pouco disso, eles não são flat. Né? Eles têm curvas, e essas curvas, quando por mais que você tenha seja um paramétrico, ou até um gráfico, ou até um equalizador gráfico, se você tem uma curva assim, quando você vai atenuar menos 2 dB disso aqui, você vai fazer ela virar, né, ficar mais inclinada, mais com um formato mais de U, esses 2 dB, se já parte do 2, na verdade já virou 4, então não são 2. Então é meio que mentiroso um pouquinho, né? Porque eles têm que dar a característica deles, é natural, é uma coisa de identidade. Os amplificadores, de um modo geral, têm sons próprios. Eles têm sons próprios. Suas características. Suas características, exatamente. E por isso eu gosto muito do som de linha, porque o som de linha é um som flat, é o som do seu instrumento, do que você plugou ali, ele está na linha. Eu já gravei, nos áureos tempos de gravação de analógica, eu gravava plugando na máquina. Eu não passava, já tinha o pré do amplificador, eu plugava na máquina, para evitar que qualquer um mexesse no som do instrumento. Porque se você pluga num pad que vai para uma mesa, na hora de mixar, o cara equaliza o jeito que ele quiser ali. O que é normal, um bom técnico vai fazer isso para música, evidentemente que não existe ego nisso. Mas já houve certas situações em que eu te pluguei direto na máquina, porque eu sabia que eu queria, na verdade, que aquele som ficasse daquele jeito. Exatamente. E eu plugava atrás da máquina, cabo e a máquina, direto. Então, mas eu tenho umas definições de sons muito características minhas, né? Por exemplo, eu corto com um Q muito fechado, 2K, que é um som que me atrapalha bastante na hora de tocar a mim, né? Não é genérico, não é generalizado isso, desculpa. Mas é uma característica pessoal sua. Característica pessoal, exatamente. Então, assim, a minha parte de frequência, por exemplo, que eu uso bastante, que são características minhas de som, né?
é o 2K cortado, com Q bem fechado. O 500 Hz, aí depende muito da quantidade de dBs, vai depender muito do conjunto de coisas, porque não adianta tirar o som do instrumento lindo e quando você bota uma bateria, uma guitarra, um piano, percussão, e aquilo fica feio, né? Eu preciso somar, eu preciso tirar o meu som lindo junto das outras pessoas que eu vou tocar. Se for baixo e violão, é uma equalização. Se for baixo, violão e bateria, é outra equalização. Baixo, violão, bateria, piano. Conjunto, né? Por causa dos harmônicos, por causa das frequências que somam aquele ambiente ali. Então, em geral, é o 250 um pouco, 500 um pouco e o 2K bem cortado. 250 para cima, né, puxado, 500 para cima e 2K cortado. E em determinadas situações, quando tem shows muito grandes, lugares muito... um PA muito grande, eu gosto de usar o 10K, porque é uma frequência que, embora o contrabaixo em si não tenha, o contrabaixo de 6 até tem, mas o contrabaixo de 4 quase não tem essa frequência, o harmônico dela me dá um prazer, assim, que é um harmônico estaladinho, sabe? E eu gosto bastante disso. Então, em geral, é mais ou menos o que eu uso. Em termos de amplificação, eu uso já a Meteoro há muitos anos, né? Os amplificadores da Meteoro há muitos anos. No caso, o cabeçote. O cabeçote é caixa. Caixa é uma coisa interessante. Eu não gosto, eu sempre que eu recebi o equipamento, eu sempre peço para não vir a de 15 polegadas, porque eu não uso a ressonância do de 15 polegadas, né? O tempo de distância, onde quando você emite o som, ela vai e volta no cone do alto-falante, gera uma senoide muito grande, então o grave é muito grande. E eu sou contrabaixista, mas eu não gosto dos graves. É incrível isso, né? Eu não gosto daquele som embolado assim, não. Eu gosto do grave definido. E grave não é só grave. Grave vai de 80 Hz até mais ou menos 400 e poucos Hz, 500 Hz. Que aí começa a entrar no médio grave, que depois começa a entrar no médio agudo, depois para o agudo. Então, eu vejo as pessoas falando, tá muito grave, corta o grave. Você fala, pô, mas qual o grave, né? Porque você pode ter dois graves juntos tocando em frequências diferentes que nunca vai embolar. Se tiver um bumbo em 60 e um baixo em 80, acabou, tá tranquilaço. Você vai ouvir os dois bem definidos. Não dá para ter um bumbo em 60 e um baixo em 120, por exemplo, que é a soma da frequência, que é o primeiro harmônico de frequência. Aí já começa a embolar. Ou também em determinadas situações também o baixo também junto com o bumbo em 60 também. Não, aí pior ainda. É pior ainda. Mas assim, e essa coisa de som, cara, é muito física, né? Então não é o som que você gosta, o som que você aprecia às vezes num disco, às vezes sobretudo num som, num áudio, né? De uma forma geral, hoje em dia muito se ouve nos celulares. Quando você usa de headphone, quando você ouve de headphone, não há nenhum headphone no mundo, a não ser que seja um orelhão, né? Mas nenhum headphone no mundo vai gerar todas as frequências que o contrabaixo gera. Imagina você colocar num headphone desse tamanho ou num headphone desse tamanho, né, 60 Hz. Isso aqui não tem como emitir 60 Hz. Ele está emitindo as frequências, os primeiros harmônicos desses 60 Hz. Os 60 Hz ele não emite. Né? Às vezes, para se ter essa impressão de graves, tem-se os subgraves, né, que são os alto-falantes virados ao contrário, as caixas que são colocadas embaixo de palco, enfim, que dá essa sensação, você não tem a nota, mas você tem a sensação, né, a vibração. Porque a senoide, ela acontece, né? Você dá ele vai fazer, e vai percorrer aquele ambiente todo. Então, às vezes, para você tirar o som do teu instrumento, eu normalmente, quando mixo alguma coisa, numa produção, eu não gosto muito de... Eu trabalho, sim, um pouco o som do instrumento solo, mas é o básico. A equalização mesmo, que eu vou afinar mesmo, é com tudo aberto. Bateria, guitarra, baixo, teclado, sax, tudo aberto. Aí, tocando a música, eu vou equalizando. Aí eu vou mudando aqui, ó. Isso aqui vai ficar menos assim, isso aqui vai ter mais isso, mais aquilo. Porque a música em si vai ser tocado todo mundo junto. Exatamente. Né? Até também para você ter aquela real noção, né? Por exemplo, tem muita gente que, às vezes, quando vai pegar uma mixagem, o cara já quer, pô, vamos lá, vamos equalizar a música aqui. E não é assim, o cara tem que ouvir o que está sendo ali, né?
Exatamente. Tocado, né, pelos músicos, entendeu? Sim. E música é caso a caso, né? Porque estilo de música, vamos supor, se você pega um reggae, né? Vou dar um exemplo aqui que é até uma coisa meio, parece meio distante, mas você pega um reggae roots mesmo, né? Aquele que baixo faz... aquele reggae roots. E você pega um jazz contemporâneo, onde o baixo acústico faz... A frequência é mais ou menos no mesmo lugar. São dois estilos de música completamente distintos. Mas as frequências não são distintas. As frequências atuam no mesmo lugar. Agora você pega um reggae e pega, por exemplo, essas sofrências, por exemplo, como existe hoje em dia, né? O Juninho Grubador, por exemplo, está estouradaço na parada. Um beijo, Juninho, te amo. A gente marca lá. Ele é muito gente boa. E ele toca muito bem isso aí, com um médio muito acentuado. Por quê? Porque o baixo precisa aparecer. Ele precisa aparecer como nota, como linhas de contrabaixo. Quando você precisa de um contrabaixo que vai dar suporte do chão da música, é uma frequência. Quando você precisa do baixo com linhas, por exemplo, de contrabaixo, é outra frequência. Então, cada caso é um caso. De mixagem, de produção. Eu gosto muito de produzir. Eu produzi vários, graças a Deus, vários trabalhos. Isso é bem importante até também na sua situação, né? No seu posicionamento, né? No palco, como músico também, né? Também. Entendeu? Acaba influenciando muito, de repente, para o artista que você trabalha, você passar a sua referência também pro cara que vai fazer, né, a parte sonora, né? Eu falo direto com o técnico de PA. O técnico de monitor muito também por conta do conforto que ele precisa dar para nós, né, que estamos ali no palco. Mas é muito raro eu passar o som do meu instrumento e não falar com o técnico de PA, né? Puxa mais isso aqui, coloca mais isso aqui, né? Porque eu preciso também expor a minha identidade lá na frente, né? Eu acho que assim, falando na terceira pessoa, o André Neiva não se criou senão por uma identidade sonora que ele produziu, né? Foi até aquele lance que a gente começou a falar no começo da entrevista, que é acerca das referências. Sim. Você foi puxando referência de alguém, depois de outra pessoa, e foi montando a sua própria identidade, né? Exatamente. Até porque também o músico ele é formado disso. Porque se ele copia alguém, não tem sentido o trabalho dele, não tem sentido ele ter uma identidade, né? Por mais que ele copie alguém, essa cópia nunca vai ser real. Exatamente. Né? Então ele não vai ficar, ou pelo menos acredita-se que não, exclusivamente numa única cópia. Né? Se ele tem a facilidade de copiar, eu faço um parâmetro disso com as pessoas que são bons imitadores. Né? O cara que imita o Silvio Santos, o cara que imita Faustão, que imita... Pessoas que têm a facilidade de pegar o sotaque, pegar os trejeitos da fala de uma outra pessoa e imitar, essas pessoas, se você atribuir isso, por exemplo, para a música, você pega o trejeito de um, pega o trejeito de outro, pega o trejeito de outro, e você vai juntando esses um outro, e outro, e vai formando o que você é. Né? Foi assim que eu me criei, eu acredito que tenha sido assim que muitos músicos se criaram. Né? Com certeza. E quando as pessoas falam, fulano inventou isso. Eu tenho muito cuidado com a invenção de alguma coisa, que ela existe, é real. Invenção existe, genialidade existe, ela nasce de algum lugar, mas não necessariamente a invenção é de quem a divulgou. Né? De quem a divulgou. Muitas das vezes, o tapping, por exemplo, quando veio em voga, né? Muita gente fala, porque o tap, o Stanley Jordan, por exemplo, o Stanley Jordan criou o tap, o Stanley Jordan inventou aquela linha aquele jeito de tocar tap. Ele pode ter, sim, criado, mas eu conheço pessoas muito mais velhas que o Stanley Jordan, pessoas que já eram músicos antes, talvez, dele ter nascido, que já disseram, isso aí eu via fulano na rua lá de casa tocando desse jeito. Então, assim... Outro exemplo, Michael Jackson, aquele estilo de jeito de dançar, é o quê? É o break que veio das ruas, é a dança de rua. Então ele internacionalizou aquela forma de dançar, lapidou aquilo, evidentemente, mas não necessariamente é o criador. Né? Então o criador é uma peça fundamental, ela existe, mas não necessariamente é quem expõe a criação. Perfeitamente.
Então, só voltando só àquela questão, a gente estava falando que você usa amplificador Meteoro. Sim, os baixos são esse baixo da Wood, né, que eu tenho um orgulho enorme de ser. Eu sou muito fiel às empresas que eu patrocino, né, das quais eu sou endócio, eu sou muito fiel e eu sou muito grato a elas. Esse baixo aqui, a Wood me deu por conta até de um furto de um outro instrumento meu que foi feito dentro de um avião. A Wood tem uma coisa comigo muito bacana, que eles fazem um instrumento muito personalizado sem perder a característica Wood, né? Então, dentro do que eles se propõem a fazer, a gente tem essa troca de eu pedir isso, pedir aquilo, e a gente vai adaptando para não perder essa linha, né, de série que a Wood faz, que são instrumentos. A Wood foi a primeira luteria mundial, nacional, a competir no mercado mundial, né? E eu tenho esses de 6 cordas, tem um fretless deles também, que é espetacular, tem um ronco, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eu faço parte da Michael também, que é uma empresa onde eu tive o carinho assim, muito grande. A forma como a Michael me trata é muito especial. Eu tenho um instrumento que eu entrei para a Michael porque eu ouvi um som do modelo Jazz Bass dele que eu fiquei impressionado mesmo. Quando eu tive lá, eles colocaram 3 instrumentos na minha frente para poder eu escolher. Eu me lembro que eu perguntei na época pro luthier, que era o Tim, eu me lembro, eu falei, esses instrumentos foram feitos para mim ou é um instrumento de série? Ele falou, não, esses são de série. E eu peguei, meu irmão, era igual o som do Fender Jazz Bass, igual. E aí eu me afinei demais, me deram o 4 cordas modelo Jazz Bass, é o 675, e o baixo acústico também 3/4. E sou endócio da Solês também, que é dos encontramentos, a qual eu sou muito agradecido também, porque quando eles criaram, né, eles criaram uma máquina para poder fazer a corda específica da qual eu queria, que era o 027, para poder usar essas cordas, o que eu agradeço muito isso. Então, são essas 4 empresas das quais eu patrocino, que é a Michael, a Wood, a Meteoro e a Solês, com muito carinho, muito respeito por todas elas. Então é isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre o marketing digital, Sim. sobre como você desenvolve, no caso, a sua forma de trabalhar o público em geral, né? O marketing é um setor à parte, né, que anda em paralelo com a minha vida profissional, mas é um departamento que eu já domino já há bastante tempo também, né? Eu tenho uma produtora, tenho uma empresa da qual eu sou sócio e eu trabalho muito no marketing disso. E o marketing tem uma coisa que é interessante que eu costumo falar, que o marketing é associado a 2 palavras: sedução e psicologia. Então, o marketing ele tem aonde tem a sedução do marketing? Você precisa seduzir as pessoas a comprar o seu produto, seja ele qual for, né? Então, você precisa colocar o seu produto de uma forma que essas pessoas desejem muito aquilo, né? Desejem muito aquilo. Como fazer isso? Existem vários recursos, né, psicológicos, né, associados a prender a atenção dessas pessoas. E aí está muito associado a uma coisa interessante que parece que não tem nada a ver, mas muito associado ao cognitivo dessas pessoas, ao quanto tempo essas pessoas se envolvem com aquilo, quando começa a ficar chato, um discurso, quando começa a ficar cansativo e você chama a atenção de novo da cognição daquela pessoa para que ela tenha um ímpeto de falar, interessante isso que ele falou agora, que você já estava quase dormindo e ele te chamou novamente a atenção. Então o marketing é basicamente isso: seduzir de forma e entender o psicológico de cada um. Claro que o marketing tem o seu público-alvo, né? Então, o que é o público-alvo? Primeiro, você tem que entender no marketing o que é um público, saber se você tem algum, né? Então, o seu público é o quê? Digamos aqui, né? A gente está falando de música, de instrumentos, de carreira, de produção, de som. Então, esse é o público. Qual é o público? São pessoas que estão interessadas em saber como é a minha história, saber como é a história do contrabaixo, como é a história de tirar um som no estúdio, de falar de captação de lente, de iluminação, da parte técnica de captação de áudio, de vídeo, da parte de vídeo. Então, todas essas pessoas são públicos. O que é o público-alvo nisso aí? Porque aqui a gente está com câmera, luz, a gente está com som, está com roupa, né?
não estamos com maquiagem, mas poderíamos estar com maquiagem, né? Tá com óculos, estilo. Então isso tudo é marketing, tudo aqui está sendo vendido, né? Então como você apresentar isso para a pessoa? Qual é o público-alvo? O alvo é o que você está querendo vender, ou seja, é a questão de mostrar quem é o André Neiva, nesse caso aqui hoje, que é esse que vos fala, e falar um pouco da minha carreira. Então o público-alvo é o quê? São pessoas que estão interessadas na carreira de um contrabaixista, né? O que esse cara fez que deu certo na carreira dele, que pode dar certo na minha, né? Então esse é o público-alvo. Então você tem que seduzir e chamar a atenção dessas pessoas a fazer isso. Existem mecanismos a serem feitos, é claro que isso é uma explanação que a gente pode vir a fazer mais tarde, uma coisa específica, né, específica disso, só sobre marketing, mas é associar sedução e psicologia. Você tem que chamar a atenção dessa pessoa para que você está querendo mostrar esse produto de uma forma sedutora, para que ela se envolva com aquilo, e como fazer isso através da questão psicológica, né? Envolver uma boa imagem, uma boa captação de áudio, que dê conforto para quem está ouvindo. Por mais que você tenha um conteúdo maravilhoso, espetacular, e o som está ruim, a imagem está ruim, para quem está vendo é desconfortável isso. Então não adianta só o conteúdo ser maravilhoso, é importante ter uma série de recursos que façam chamem a atenção daquela pessoa. O marketing é basicamente isso, sedução e psicologia. Então, galera, já estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer o André, foi um prazer enorme estar trocando essa ideia sobre vários assuntos. E dessa vez eu vou deixar para o André fazer o nosso jargão, né? Então vamos lá. Quer usar a sétima? Usa o Tetras. Não entendeu? Segue aqui os vídeos do canal que você vai entender. #usa o Tetras.